pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade nesse objetivo, hoje vamos falar da atuação da fonoaudiologia nas cirurgias ortognáticas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a fonoaudióloga Silmara Pavani. Silmara, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Boa noite, Oderi. Sempre uma grande alegria estar aqui com você. Alegria minha, você sempre abrilhantando esse trabalho, né? E principalmente, né, Silmara, transmitindo um conteúdo que é o mote desse trabalho, que é a prevenção, que são as alternativas de tratamento, os diagnósticos que vocês fazem, né? E, sobretudo, transmitir qualidade de vida para as pessoas, né? Com certeza. Eu acho que essa fusão, essa nossa sintonia de longa data ajuda muito as pessoas, né? Porque a boa informação é uma das formas também, inclusive, de promover a qualidade de vida, né? Exatamente, promover saúde, né? A informação e a descoberta de um problema que às vezes você não sabia que tinha, né? Claro. Muito bom. Silmara, não tem como falar desse nosso assunto sem antes dar uma pincelada na motricidade orofacial. Sou fã desse trabalho. Eu queria que você falasse mais um pouquinho. Eu sempre digo assim que as repetições boas não são supérfluas, não cansam. Né? Eu acho que você ouvir coisas ruins, coisas que promovem um declínio emocional, fisiológico, enfim, isso aí sim, né? Mas coisas boas não. Então eu queria que você falasse um pouquinho antes, propriamente, da atuação desse aspecto. A motricidade orofacial, qual que é a proposta, quais as alternativas, o que exatamente ela faz? Motricidade orofacial é uma especialidade da fonoaudiologia. Essa especialidade, ela vai trabalhar com os problemas que dizem respeito às funções orofaciais. O que é isso? É as funções de sugar, as funções de deglutir, de respirar e de falar. Então, as funções que a musculatura da boca, que as estruturas da boca, então o lábio, a língua, os dentes, motricidade diz respeito à ação equilibrada que tem entre a musculatura, os ossos e os dentes. Então, eles fazem uma ação. Essa ação é o que a gente chama de funções orofaciais. E quais são essas funções? As principais: sugar, respirar, mastigar, deglutir. Mas a gente faz muitas outras coisas. A gente tosse, a gente cospe, né? Isso dentro da ciência vão ter separações, né? Funções, nome para essas funções. Mas as principais, que ligam muito a fonoaudiologia ao trabalho da odontologia, ao trabalho do otorrino, ao trabalho do neurologista, porque nós exercemos funções importantes e vitais, como a respiração e a deglutição, por exemplo. Para que essas funções elas funcionem de uma forma adequada, precisa haver uma harmonia, né? Obviamente, né? E aí, Silmara, falando propriamente do nosso tema, a questão ortognática, problemas, deformidades, né, que acontecem, a gente conhece popularmente como queixo grande, queixo pequeno, e muitas pessoas são rotuladas, são alvo de chacota, de brincadeiras desagradáveis, mas na verdade ali esses problemas, que tem um nome técnico, depois você vai falar, né, repercutem tanto na questão funcional como estética, né, Silmara? Sim. Bom, as deformidades dentofaciais que exigem uma cirurgia ortognática, elas não começam já na fase adulta. Na fase adulta que as pessoas chegam ao final de crescimento e vê a situação que está, como está ficando, chega na adolescência, vai tendo uma grande modificação da face. Então, às vezes, aquilo que era menor na infância começa a sobressair na adolescência, mas ela é uma alteração genética. Então, ali, às vezes, o tamanho do dente do pai, com o tamanho da arcada da mãe, né, é uma alteração genética. Então, não seria, por exemplo, a fonoaudiologia, os trabalhos da fonoaudiologia ou da ortodontia que vai impedir esse crescimento. O crescimento é da pessoa. Mas a gente pode, sim, desde pequeno, então, conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente já vai percebendo que tem essas alterações. E a gente pode, então, promover a saúde nessa fase de crescimento para que as alterações sejam menores possíveis lá na fase de término de crescimento facial. Porque a gente, para ter uma harmonia, a gente precisa ter aí crescimento de maxila, que é a parte superior, e de mandíbula, de forma equilibrada. E a gente tem alguns fatores ao longo da vida que vão interferir nesse equilíbrio,
e pode prejudicar ainda mais quem tem uma deformidade dentofacial e que é onde a gente pode intervir, tanto a fonoaudiologia quanto a ortodontia. Uhum. Agora, na prática, no teu dia a dia, o que você observa de consequências para as pessoas que são portadoras dessas deformidades? Olha, Alderi, só voltando um pouquinho na sua pergunta anterior, né? Então, você disse das questões estéticas. Realmente, o que as pessoas se importam é quando elas se olham e falam assim, ou a mãe olha para o filho, né? Ou na adolescência, que está crescendo e está ficando com o queixo maior, está Uhum, ficando discrepante, ou quando está ficando com o queixo pequenininho para trás. Então, aquilo parece soar esteticamente, soar não, né? Que não, mas uhum, você olha, a impressão que você tem que esteticamente não está ficando bom. Então, muitas pessoas procuram o tratamento com o dentista, com o bucomaxilo, o ortodontista, para resolver a questão estética. Porém, o fato da mandíbula e da maxila não estar bem relacionada em tamanho faz com que as funções que elas exerçam não sejam de forma adequada. Então, essas pessoas têm problemas para mastigar, mas às vezes não se dão conta disso. Tem algumas alterações de fala que são distorções, algumas troquinhas na fala, mas que são de ponto articulatório, por exemplo. É, quem tem a mandíbula muito para trás, que a gente chama de classe 2, né? Que a mandíbula é muito para trás e a maxila é muito para frente. Se eu não posso ter um selamento labial, por exemplo, para fazer um pá, 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 às vezes eu faço um fá, fá, fá. Eu faço com o dente e não com o lábio. Só que se a gente for ouvir, a pessoa fala, pedi para o meu pai fazer isso. Então, é esquisito, mas dá para entender. Então, às vezes as pessoas não percebem que o fato de ter essa discrepância, de ter essa deformidade, traz alterações funcionais também. O jeito de eu engolir não vai ser o mesmo, porque os apoios que eu tenho da musculatura dentro da boca são diferentes. O jeito de mastigar é diferente, porque eu tenho contatos de dentes que não são tão equilibrados. Então, posso ter fraturas de dente, eu posso ter morder demais a bochecha, morder a língua, né? Ter sobrar entendi. alimento, resíduo nessa região. Então, a gente tem bastante problemas funcionais decorrendo da deformidade dentofacial, mas as pessoas costumam buscar pela estética, para ficar Uhum. mais agradável. Então, na verdade, Silmara, levando em conta o conjunto de manifestações e consequências, as pessoas seriam muito simplistas e até cruéis Uhum, em ver só a questão estética, né? Porque, veja, você citou aqui pelo menos 4, 5 consequências sérias, uhum, né? uhum. Então, realmente é preciso atentar e procurar cuidar desses problemas, né, Silmara? O que eu observo na clínica é que quando as pessoas vêm falando de partes funcionais, eu procurei por causa da estética, mas também por questões funcionais, são aquelas pessoas que apresentam dor, porque a gente pode ter uma articulação sobrecarregada por conta da alteração dessa falta de equilíbrio, né, da arcada dentária. Então, eu sobrecarrego por causa da minha função, eu não mastigo direito, eu não engulo direito, eu não consigo ficar de boca fechada da maneira adequada, e isso pode forçar bastante a articulação e a gente tem um problema funcional também. Então, nesse aspecto, a pessoa também, muitas vezes, decide em fazer uma cirurgia ortognática porque ela tem consequências já dolorosas. Né? Nem sempre as dores nessa região vêm por causa disso, mas costuma acompanhar. E principalmente nesses casos é onde a fonoaudiologia tem que atuar junto, porque existe aí, como faz parte do desenvolvimento que não está bom, existe uma memória neuromuscular muito grande. E essa atuação é prévia? É antes ou depois da cirurgia ortognática? Excelente pergunta. Quando a gente. O tema do meu mestrado foi exatamente esse. Eu estudei os pacientes tanto de padrão 2, que é quando a mandíbula é muito pequenininha, né, ou que a gente olha e vê essa situação, né, que a maxila está mais para frente, mais dentucinho, né, ou quando o paciente é um padrão 3, a mandíbula está mais para frente e o queixo está mais proeminente,
Eu estudei esses pacientes no período pré-cirúrgico, antes deles fazerem a cirurgia, e avaliei todas as funções. Então, como é que eles ficavam na postura de repouso, como que eles mastigavam, como que eles engoliam, como que eles falavam, e o que que a gente percebeu? E comparamos aos indivíduos normais, na mesma idade, né, com o mesmo padrão. O que que a gente percebeu? Que os indivíduos que apresentam deformidades dentofaciais têm muita alteração. Eu diria que, assim, as piores alterações dentro das alterações da motricidade orofacial que a gente tem, porque eles têm uma condição que não favorece. É a condição óssea, esquelética, que não favorece a ter uma boa mastigação, uma boa deglutição. Então, esses indivíduos, eles apresentavam piores condições em relação a essas funções orofaciais que os indivíduos normais. E os indivíduos que são padrão 2, que são mais dentos, sim, os que a mandíbula é menor, né, que tem um avanço da maxila, esses indivíduos são piores que os indivíduos classe 3, que é o outro padrão. Mas os dois padrões se diferenciam muito da normalidade. Uhum. Então, é possível que a gente já consiga fazer algum tratamento antes da cirurgia. Entendi. Não para conseguir uma normalidade, porque os pacientes ainda não têm uma relação boa entre a maxila e a mandíbula. Uhum. Mas para a gente mudar alguns comportamentos que são compensatórios. Então, se eu não consigo fazer direito o movimento, na boca sempre tem uma compensação. Eu vou chamar outros músculos para falar: olha, me ajuda, eu preciso mastigar essa castanha, né, que é mais crocante, de uma forma segura, né? Mastigar e engolir, sem engasgar, com pedaços menores. Então, até a redução, existem estudos mostrando que a redução do alimento, ela é prejudicada nesses indivíduos com alterações de deformidades, né, dentofaciais. Ô, Silmara, então, em outras palavras, o que você disse, não dá para delegar apenas a cirurgia, embora seja um método talvez até resolutivo, não sei se vai falar melhor sobre isso, mas é importante a participação da fonoaudióloga nessas questões do preparo aí, até porque se vocês trabalham com fala, com mastigação, deglutição, fonação, respiração, e considerando também que a pessoa que tem o retrognatismo ou prognatismo, né, que são os problemas exatamente. aí, vão ter repercussões nessas funções, então, quer dizer, já dá para imaginar que realmente a participação ela é fundamental, né, É Silmara? fundamental. Então, nesse período pré-cirúrgico, é fundamental para que a gente faça uma avaliação concisa, um diagnóstico fonoaudiológico, não do bucomaxilo, não do ortodontista, mas um diagnóstico fonoaudiológico, quer dizer, o que esse indivíduo está fazendo, como ele está compensando, não é igual para todos. Né? Então, o tratamento ele é individualizado, porque cada um tem uma resposta. Tem paciente que tem dor, tem paciente que tem mais propensão a ter reabsorção condilar. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura antes para que ela continue dando um suporte depois da cirurgia. E essa avaliação e algumas orientações no período pré-cirúrgico é fundamental para o paciente, inclusive na recuperação dele no pós-cirúrgico. Entendi. Agora, uma questão, Silmara, porque até os pacientes, as pessoas que não têm um conhecimento técnico, podem até se confundir com relação à atuação. A quem pertence mais a atuação nesse aspecto? Porque a fono e a fisioterapeuta, talvez alguns tratamentos podem se confundirem, né? Cabe mais a quem fazer essa parte desse acompanhamento aí, no tocante à cirurgia ortognática? Alderi, olha que fantástica essa sua pergunta com o momento que nós estamos vivendo na fonoaudiologia agora. Nós estamos fazendo 30 anos de motricidade orofacial no Brasil. A motricidade orofacial no Brasil, ela é referência nacional e internacional. E o trabalho, uma das pioneiras do trabalho fonoaudiológico na motricidade orofacial é uma fonoaudióloga, a qual eu tenho um respeito imenso, chama Lídia D'Agostino. Ela foi a pioneira no trabalho com cirurgia ortognática. E, inclusive, assim, a gente tem conversado bastante agora, porque nós estamos resgatando um pouquinho da história da fonoaudiologia, na motricidade, e ela foi uma paciente de cirurgia ortognática. Não existia esse trabalho, não se sabia o que fazer com isso, mas como ela passou pela cirurgia, ela foi vendo o quanto que os pacientes
precisavam de uma ajuda, um auxílio para voltar a se alimentar, para saber onde colocar a língua, para melhorar esses espaços. Então, ela foi desenvolvendo com uma equipe fenomenal de São Paulo, de referência também, e foi muito reconhecida. Então, os primeiros estudos, as primeiras coisas foram lá na década de 70, 80, que ela pôde mostrar. Então, o fonoaudiólogo trabalha com isso há muito tempo. O fonoaudiólogo atua com a cirurgia ortognática e com os problemas funcionais há muito tempo. Isso sempre foi muito bem reconhecido. A fisioterapia começou a trabalhar com essa região também. Só que o fisioterapeuta, ele trabalha com uma questão mais muscular. Muitas vezes o nosso trabalho é complementar. Muitas vezes a gente precisa do fisioterapeuta para que ele faça liberações cervicais, que tem a ver com a integridade de todo o sistema, que tem dores que se referem da cervical para cá. Tem algumas compensações que a gente precisa que o fisioterapeuta faça. O trabalho conjunto é muito saudável. Porém, o trabalho funcional, para que serve aquela musculatura, quem deve fazer é o fonoaudiólogo. Isso é competência do fonoaudiólogo na nossa legislação brasileira. E isso se perde um pouco, porque o fisioterapeuta trabalha com as questões musculares, às vezes faz liberação, trabalha aí abertura de boca, fechamento de boca, mas não deve se parar aí o tratamento, porque esse indivíduo, ele tem uma memória de funcionar ruim desde a infância. O crescimento e o desenvolvimento, ele se deu ao longo do tempo, vai terminar ali por volta dos 18 anos, quando já está pronto para fazer uma cirurgia ortognática, principalmente se foi bem acompanhado aí durante a infância pelo ortodontista, já feito um planejamento terapêutico para isso. E essa memória, ela não se perde. Então, é muito comum eu receber no consultório pacientes que fizeram cirurgia ortognática, que fizeram nenhuma recuperação muscular depois, ou uma recuperação com o fisioterapeuta, mas que aparece depois com problemas funcionais. Então, o que seria ideal? Que a gente tivesse a atuação do fonoaudiólogo no período pré-cirúrgico, fazendo toda a avaliação das alterações funcionais, e no período pós-cirúrgico, fazendo a reabilitação dessas funções. Então, às vezes também vem o paciente depois que já fez a físio para a gente. É a perda de tempo, na minha concepção. Porque quando a gente trabalha ali essa fase inicial, a gente já recupera a função, desde a primeira semana no pós-cirúrgico. Então, esse paciente tem que deglutir, ele precisa respirar, eles não se sentem confortáveis, é uma cirurgia que não é dolorosa, mas é uma cirurgia desconfortável para o paciente ficar com a boca sem movimentar, sem abrir a boca, sem ter condições de fazer uma higienização do jeito que ele gostaria, com secreções, então às vezes a respiração não fica tão boa. E o fonoaudiólogo, ele já entra, já no período pré-cirúrgico, acompanhando esse paciente para o que vai acontecer no pós. Então, isso significa que, dependendo do acompanhamento do fonoaudiólogo, ele pode ir para a cirurgia de uma forma mais confortável e ter um preparo melhor. Sim, seria uma forma de preparar para ir para a sim. cirurgia, Silmara? Olha, Alderi, ao longo desses meus anos de atuação aí na motricidade, com cirurgia ortognática, eu trabalho com cirurgia praticamente, acho que desde o meu segundo ano de formado, mais ou menos, eu trabalho há muito tempo com isso. O que eu vejo? Que os pacientes que têm orientação, eles sofrem muito menos. Eles sabem o que vai acontecer com eles, eles estão preparados para aquele episódio que vai acontecer. E a gente está junto fazendo a terapia de suporte, né? Essa orientação, ela vem... Às vezes tem paciente que faz vídeo comigo de casa, antes de vir para o consultório, de retornar, para mostrar o que está acontecendo. Então, é fundamental. Quando você usou o termo reabilitação, o que significa? É restabelecer as funções mastigatórias, enfim? É, restabelecer e reabilitar, por quê? Porque ele já era habilitado, ele comeu a vida inteira, entendi. né? Ele comia do jeito que dava, ele deglutia do jeito que dava, porque ele tem uma deformidade. E depois que faz a cirurgia, ele precisa voltar a fazer isso. Então, a boca não abre tão facilmente, leva um tempo para essa boca abrir, voltar a ter uma abertura funcional. A língua tem que se posicionar da forma adequada. Ele nunca mastigou com aqueles dentes tocando de forma efetiva. E agora ele vai ter uma oclusão
que já está quase que toda corrigida. Vai precisar fazer um pouco mais com a ortodontia, mas o toque dos dentes, porque o ortodontista também já preparou para o que vai acontecer na cirurgia. Ele já deixa os toques mais prontos para onde vai posicionar a mandíbula e maxila depois da cirurgia. E depois ele faz o refinamento. Então, esse indivíduo, ele morde bochecha, ele morde lábio, ele morde língua, ele engasga muitas vezes, fica com o alimento parado, muda completamente. Então, tem que reabilitar. Claro. Né? Ô, Silmara, considerando que essas deformidades faciais, né, elas geram aí também uma desarmonia nas funções, né? Dá para imaginar, se eu estiver falando besteira, você me corrige e vê o que procede aí, né? Acho difícil você falar besteira. Não sei, mas de qualquer forma, assim, dá para pensar, porque você falou de funções e também a questão estética, mas dá para pensar assim, se houve ali uma sobrecarga, uma desarmonia facial, dá para pensar que de repente a questão estética também é comprometida no sentido assim, forçou uma ruga, uma ruga de expressão, alguma coisa assim. Existe isso? Pode acontecer também em função da desarmonia ali promovido desses problemas? Sim. E aí a gente vai pensar na estética sobre 2 prismas, né? Então, esses indivíduos, às vezes, as deformidades também têm graus. A gente pode ter uma grande discrepância mandibular, então um queixo que é muito para trás, uma mandíbula que é muito para frente, né? O prognatismo e o retrognatismo, como você falou. Mas eu tenho graus. Às vezes eu tenho um retrognatismo que não é tão grande assim. É possível corrigir isso com a ortodontia, porque a gente também vai falar aí sobre a base óssea e a arcada dentária. A arcada, ela se posiciona sobre a base óssea, né? Então, eu posso ter o queixo mais para frente ou mais para trás e a arcada estar numa boa posição. E eu olho esteticamente e falo, nossa, falta queixo, mas os dentes estão bem, estão tocando bem, estão harmoniosos, tem um bom espaço. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma cirurgia só de avanço de queixo, porque o problema está só aqui, na base óssea, mais à frente. Às vezes, então, isso causa uma alteração estética. Você olha isso, o tamanho, ele dá uma alteração estética. E a gente pode pensar em estética em rugas. Por que eu estou falando dessas 2 coisas? Porque hoje a gente tem, por exemplo, a dermatologia, a cirurgia plástica, mas principalmente a dermatologia, ou os próprios dentistas que fazem harmonização facial, entrando com algumas soluções para o queixo, por exemplo, para avançar o queixo, colocar uma prótese de queixo, então avançar com ácido hialurônico, para que esteticamente isso fique bem. Mentoplastia. Dependendo do paciente, mentoplastia, né? Mas isso com uma cirurgia, mas às vezes é com ácido hialurônico mesmo, né? Um preenchimento de queixo. E às vezes essa estética fica bonita, mas funcionalmente não fica. Se a gente pensar nos pacientes, por exemplo, de apneia do sono, né? E que falta espaço para alguns pacientes, o espaço antero-posterior diminui o espaço respiratório. Se eu avançar ali o meu queixo, resolver o meu problema ali no queixo, eu não resolvi o problema respiratório dele, né? Caberia nesse paciente, talvez, uma cirurgia ortognática. Por quê? Esse paciente vai envelhecer. E quando a gente tem uma dificuldade respiratória, com tendência a ter apneia do sono, isso só vai piorar, porque o envelhecimento faz com que a musculatura envelheça e que eu aumente tem um impacto maior na questão respiratória. Então, a gente fala que a apneia é uma doença crônica e progressiva. Nesses casos que têm alterações esqueléticas, muitas vezes caberia uma cirurgia ortognática e não só uma harmonização entre essa mandíbula e essa maxila. Agora, claro, tem pacientes que não querem se submeter a uma cirurgia ortognática, mas é importante que eles conheçam isso que está acontecendo. E assim também como as alterações funcionais, que eles muitas vezes não sabem que é por conta desses espaços todos ou dessa equilíbrio entre as arcadas. Então, mastiga mal, deglute mal, tem muito refluxo, né? Enfim, então esse é um problema estético que existe uma busca estética para esse problema estético. Agora, em relação às rugas, uma parte do meu mestrado foi exatamente avaliar
esses indivíduos no período pré-cirúrgico, como eu falei, se eles tinham rugas ou não. Por quê? Porque muitas das rugas não vêm só da expressão facial, mas vêm da maneira como a pessoa mastiga, como ela engole. Então, os movimentos que ela faz, às vezes tem tanta tensão, tem tanta força que geram rugas. Olha só. E esses pacientes que eu avaliei, eles tinham uma média de 27 anos de idade. E eles já tinham rugas tipo 4, profundas no rosto, por compensações. Então, para mastigar, eu preciso fazer muito esforço. Para engolir, eu preciso fazer muito esforço, porque minha arcada está em desequilíbrio. E isso se diferenciou dos indivíduos com arcada normal. Então, olha só. E daí você faz esse trabalho na motricidade. Então, e aí é importante salientar, já que você está falando, eu acho que tem muito a ver, que é uma das coisas que a gente sempre procura, vocês da saúde, pregam muito, né? A prevenção. Atuar na causa e não apenas nos sintomas. É óbvio, né, que se você atua na causa de uma forma efetiva e eficaz, consequentemente você vai amenizar e às vezes até exterminar os sintomas, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas buscam paliativos para as rugas. E hoje virou um modismo, né? Claro, a pessoa tem que buscar mesmo a estética, eu sou adepto e tem mesmo buscar um sorriso, um rosto legal. Só que aí que entra a questão, né, Silmara? Muitos métodos vai atuar, como eu disse, na manifestação, na ruga, mas não vai na causa. Se a causa for isso aí que você falou, você vai ter que trabalhar isso aí com o fonoaudiólogo, na questão da flacidez, ou aprender a se expressar para não forçar a musculatura, né? Mais ou menos por aí. Aliviar essas tensões. Aliviar as tensões. Claro que no indivíduo que tem a deformidade dentofacial, talvez tenha que ser corrigido primeiro as questões da própria questão esquelética mesmo, né? Da própria alteração da deformidade que ele tem. Mas, quando os indivíduos têm uma severidade, como eu falei, menor, né? Então, assim, não dá para ficar sem fazer a cirurgia ortognática, porque eu tenho uma harmonia, eu tenho condições de funcionar bem. O fonoaudiólogo entra para aliviar muito essas compensações. E as pessoas não percebem que elas fazem marcas na hora de mastigar, esforço que não tem necessidade de fazer. E isso a gente entra para corrigir. Incrivelmente, o músculo ganha força com isso também. E por baixo da pele, a gente tem o músculo, a gente precisa ter uma sustentação, né? E a fonoaudiologia trabalha com isso. Então, os resultados estéticos, as pessoas buscam muito imediatismo, né? Então, eu vejo uma ruga hoje, de manhã à tarde, eu não quero mais ter essa ruga. E às vezes você tem que construir isso, ou de forma preventiva, ou tirar isso. É possível tirar algumas marquinhas com o trabalho fonoaudiológico. Só que o trabalho com a pele é complementar. Não é indispensável uma coisa por causa da outra. São complementares. O dermatologista trabalha com a pele, com a qualidade, com a firmeza, com colágeno. E isso é extremamente necessário. E a gente vai trabalhar com a parte muscular, com o equilíbrio dessa musculatura. Às vezes, esse desequilíbrio vem por conta de uma deformidade, às vezes vem por conta da própria função que está inadequada. E aí você tem uma frase que eu utilizo muito, que até virou um jargão, um clichê. Alívio imediato ameniza, mas não resolve. Essa coisa de buscar, que você falou, uma ruga, hoje já quer amanhã, hoje de à tarde já resolver, né? De repente ele pode até usar um recurso, existem muitos aí, que vai naquele momento, só que não vai no âmago da questão, né? Ô, Silmara, você falou que o prognatismo e o retrognatismo, mandíbula curta, algo assim, queixo curto, comprido, enfim, a forma popular, tem uma relação intrínseca, direta com a hereditariedade, com a genética, né? Sim. A minha pergunta é o seguinte, existem casos que vocês, fonoaudiólogos, percebem uma certa deformidade mais ínfima, digamos assim, e que é possível, digamos, prevenir o avanço, que é possível tratar sem necessariamente passar pela cirurgia ortognática? Alderi, ninguém segura uma mandíbula se ela tem que crescer muito ou tem que crescer pouco, né? Mas o que acontece? A gente tem aí, na infância, a gente já percebe, sim, característica de um retrognatismo ou de um prognatismo. Então, a gente percebe que o osso é mais forte, a ortodontia trabalha isso, existe a ortodontia preventiva, que já vai trabalhar com essas bases ósseas, existe a ortopedia funcional dos maxilares, que já vai trabalhar com essas bases ósseas. Mas durante a infância ocorrem muitas coisas que podem piorar a situação.
Se eu vejo que um paciente, que uma criancinha, ela já tem uma tendência a ser classe 2, que o pai é classe 2, que a mãe é classe 2, né? Que tem essa mandíbula menor e que a criança já está assim, eu posso, por exemplo, evitar que ela chupe chupeta, use mamadeira, se mantenha com uma respiração oral, porque às vezes tem problemas respiratórios junto. Então, cuidar do equilíbrio para que aquela mandíbula e aquela maxila se desenvolva da melhor forma possível, porque ela já vai ter uma deformidade, pode sim evitar uma cirurgia lá na frente, caso essa ortodontia ou esse acompanhamento ali com o dentista consiga fazer o máximo possível para aquela pessoa. Às vezes, ao invés de ficar com uma situação muito que é só a cirurgia que resolve, o paciente possa ter a escolha se ele quer ou não fazendo, lógico que consciente dos problemas, principalmente, eu diria, os respiratórios, que pode ser encadeado com o tempo, com a idade. Mas a gente pode sim aliviar, porque se eu tiver uma musculatura que trabalha mal no indivíduo que já tem um padrão 2, isso pode ser intensificado, é pior para ele. Essa musculatura não favorece aquele padrão de crescimento. E a mesma coisa num classe 3, num prognatismo. Então, por exemplo, se eu tenho uma língua muito baixa, um respirador oral, num indivíduo que tem a mandíbula muito grande, essa língua fica baixa, pesa sobre a mandíbula, e o pesar sobre a mandíbula faz com que ela tenha muito estímulo para crescer. Mas ela já tem isso, porque já é da genética dela. Então, se eu puder dar uma segurada e deixar organizado dentro do padrão dela, eu favoreço o padrão de crescimento dela. Por isso que o tratamento é individualizado. Não é a mesma coisa, não são repetições de exercícios para todos os indivíduos que vão na fono. Mas a fono precisa fazer um diagnóstico fonoaudiológico para ver qual a melhor intervenção. E sempre ir de acordo com o tratamento ortodôntico. O que aquele ortodontista está querendo para aquele indivíduo? É ali que eu tenho que fazer o meu trabalho. Entendi. A respiração bucal é um agravante para... É um fator que pode potencializar o problema ortognático? Pode. Respiração, aproveitar e perguntar para você, respiração bucal e oral são sinônimos? São sinônimos. São sinônimos. Mais uma Porque eu vejo que você usa muito oral, né? E a gente popularmente Isso. vê aí respiração É uma bucal. questão de nome, né? Porque Tá. bucal diz respeito às bochechas e oral diz respeito a todo o sistema. Então, a fonoaudiologia já há bastante tempo aderiu à respiração oral por conta disso, né? Entendi. Mas é a mesma coisa. Me esqueci qual é a Se pode potencializar o problema. A respiração oral pode potencializar as questões ortognáticas, deformidades. Pode. Como eu falei, é da pessoa que ela vai ter aquele crescimento, né? De discrepância. A gente tem aí muitas coisas que vão determinar. Por exemplo, eu posso ter uma mandíbula, olhar e ver o indivíduo assim, com uma mandíbula pequenininha, um queixo menor e uma maxila maior. Mas, às vezes, a maxila cresceu tanto certo. Quem cresceu demais, a mandíbula cresceu tanto certo. Quem cresceu demais foi a maxila. Então, eu olho e vejo isso. Às vezes, a maxila cresceu tanto certo. Maxila é essa parte aqui, a de cima. A de cima. Maxila é a parte superior, mandíbula é a parte inferior. Então, às vezes, eu tenho a parte inferior mais para trás e a maxila a gente vê mais para frente. Você olha e fala, nossa, tá dentucinho. Mas, às vezes, quem cresceu pouco foi esse e esse cresceu normal. Às vezes, quem cresceu muito foi esse e esse cresceu normal. E, às vezes, eu tenho as duas coisas. E eu também não tenho só nesse sentido, eu tenho nesse sentido também. Então, a respiração oral, ela vai impactar porque ela desorganiza a musculatura. E a respiração oral também não pode vir só porque começou a respirar pela boca, mas ela é consequência de alguma coisa na via respiratória. De outro problema. De outro problema. Então, eu posso ter obstruções nasais, amígdala, adenoide, rinite, asma, septo. Eu posso ter outras coisas que levaram a minha respiração a não acontecer pelo nariz. Eu fiquei um respirador oral e aí a gente vai tendo os impactos negativos. Além disso, a amígdala mesmo, quando ela cresce muito, ao ponto dela ser considerada uma amígdala cirúrgica, ela ocupa um espaço na cavidade oral, orofaríngea, ela ocupa um espaço e que ela projeta a língua para frente e que ela roda a mandíbula para baixo. Então, a postura passa a ser inadequada. E se eu tenho ali alguma coisa que favoreça justamente
A mandíbula cresce para frente e para trás. Então, se eu fico com a boca aberta, ela fica com o crescimento favorecido exatamente para diminuir a mandíbula. Num paciente que é classe 2, isso vai ser muito prejudicial. Então, adequar a função favorece que aquela mandíbula tenha a possibilidade de fazer o máximo de crescimento possível dentro do padrão genético dela. Como que é? Eu entendi direito. Você disse que a mandíbula cresce para frente e para trás? A mandíbula, ela cresce para frente, desculpa, para trás não, eu falei errado. Tá. Ela cresce para frente e para baixo. Para baixo. Se Tá. a mandíbula Entendi. fica aberta, ela vai crescer para baixo, mas ela vai fazer uma rotação. Entendi. Então, isso favorece a mandíbula crescer para trás. Entendi. Silmara. Obrigado por me corrigir. Não, eu falei, eu entendi direito, a gente vai entender errado, né? Silmara, nosso papo tá muito bom, mas como sempre, passa muito rápido, tá terminando já. Fica à vontade, de repente você quer pontuar alguma coisa, deixar algum recado para as pessoas que eventualmente estão passando por esses problemas e que querem ir para a cirurgia preparadas, né? Fica à vontade. Eu acho que é importante saber, Alderi, que a fonoaudiologia trabalha com essas questões funcionais e da motricidade orofacial, favorecendo ao desenvolvimento todo da face, desde a infância, adolescência e a fase adulta. Porque a gente vai ter esses indivíduos fazendo cirurgias ortognáticas na fase adulta, talvez por questões respiratórias, mas a fonoaudiologia atua em todos os ciclos da vida, sempre favorecendo o melhor equilíbrio, a funcionalidade das questões orais. Tá certo. Silmara, muito obrigado. Desejo uma boa noite para você e desejo também que você não demore para vir participar daqui do nosso bate-papo, que é sempre muito importante para todos. Muito tá bom? obrigada, Alderi. Tá certo. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais. E você que ainda eventualmente não se inscreveu no canal Mídia e Saúde na TV, por favor, faça isso agora. Um grande abraço e até quarta.